Há algum tempo, né, que já tinham expectativa, existia expectativa nos bastidores em relação aos números da audiência, em especial da Rede Globo de televisão, por conta de toda essa questão do embate do Lula, os petistas em relação à Globo e do presidente Bolsonaro e do seu grupo, né, os bolsonaristas, em relação também à TV Globo. O que é que se imaginava? É que, tendo tanta crítica, né, de alguém que sustenta ali entre 25% e 30% do eleitorado do Brasil, no caso dos petistas, e dos bolsonaristas entre 30%, 41% e 42%, com tanta crítica, né, tanta gente falando mal da emissora, que os seus números pudessem realmente estar abalados, né, ou pelo menos reduzidos em relação à audiência de outras empresas no Brasil. Não foi bem o que aconteceu. Aconteceu, pelo contrário, o inverso, né? O fenômeno da massa de pão. Quanto mais se bate, mais se cresce. Os números da Cantar Ibope, com base aí no painel nacional de televisão, indicam que o Jornal Nacional foi visto por 35 milhões de brasileiros no último dia, na última quinta-feira, dia 28 de novembro. E resultado, ela cravou 31 pontos no Ibope, conta 30,7 de uma novela Amor de Mãe, que é da própria empresa. Ou seja, a Globo continua tendo um espaço grande aí no universo do entretenimento e do jornalismo no Brasil. A Globo é nacional, faz isso há mais de 40 anos, esse formato, né, de jornalismo como a gente conhece, que as outras empresas no Brasil tentam reproduzir, mas não alcançam aí por várias questões, né? Primeiro, a marca está sendo trabalhada há muito tempo, o brasileiro meio que assimilou um pouco como é que funciona o sistema do telejornal, então, quer dizer, acaba influenciando inclusive as outras empresas. O que é que mudou de fato no Brasil pós-eleição do presidente Bolsonaro? A estratégia da pirâmide de distribuição de recursos. Então, hoje, o que a Globo consumia, junto com algumas agências de publicidade já direcionada para o horário da programação, está distribuído agora em outras empresas. Está lá no SBT, está na Record, está na Band, enfim, tem um percentual diferenciado em detrimento do que é remetido para a emissora. Pode ter impactos? Pode, mas são impactos administrativos, não são impactos no tocante, pelo menos num primeiro momento, aos produtos da empresa, em especial os produtos jornalísticos, que são aqueles, claro, que de certa maneira dialogam com os brasileiros há muitos anos, levando informação de um modo geral. É um erro ficar nessa polarização, porque com a polarização a empresa está conseguindo se reverter e está conseguindo, né, emplacar o seu noticioso, o seu noticiário ali no dia a dia. O que é que seria, talvez, uma estratégia ou para os grupos bolsonaristas ou para os grupos petistas? É criar os próprios canais. Eles já tentam fazer isso pela internet. O próprio presidente Bolsonaro é fruto de um fenômeno da internet que não dependeu da propaganda de televisão para, obviamente, alcançar aí a casa dos brasileiros. Foi o WhatsApp, foi a internet, seja aí por meio das redes sociais, de um modo geral. Mesma coisa aconteceu com o presidente candidato Haddad, acontece com o Lula, enfim. Mas não abala completamente a estrutura formal de empresa telejornalística, empresa de comunicação e de entretenimento no Brasil. Esse fortalecimento do discurso de ambos os lados na internet, por meio aí das suas grandes redes, tem um detalhe: atinge os convertidos. São aquelas pessoas que são Lula e seguem o Lula e não vão deixar de votar em quem o Lula manda ou no próprio Lula, se um dia ele puder voltar a ser candidato, e do mesmo jeito seguem e votam e continuarão votando em Bolsonaro, caso ele seja candidato à reeleição ou indique candidatos também no futuro. Porque já são pessoas convertidas, eles já são fruto da própria polarização entre PT, PSL, quando o Bolsonaro estava no PSL, mas Bolsonaro e petistas de um modo geral. E quem é que conta essa história para a população de um modo geral? É o jornalismo, é a TV, é a imprensa de um modo geral. A mágoa do PT é porque, com a explosão da exploração da Operação Lava Jato, diariamente, né, as manchetes contra os petistas e, consequentemente, contra Lula, acabaram que meio que influenciando na cabeça dos petistas a postura da classe média em migrar o seu voto para um candidato mais conservador, que foi o candidato Bolsonaro, e levá-lo a ganhar
também a eleição. Já o grupo bolsonarista acha que a Globo perdeu muito tempo batendo, desconstruindo a ideia do Bolsonaro e sustentando, né, um discurso de candidato neofascista, de candidato defensor da violência e, enfim, em nada contribuiu para, de certa maneira, atrapalhar o processo de eleição do Bolsonaro. Pós-eleição, tem a cobertura jornalística, tem os escorregos, né, aquela falha ali nos inícios do governo, e a Globo sempre enfatizando, além de outras denúncias, outras supostas incoerências. Mesma coisa em relação à questão do Lula. Então, quer dizer, essa intensificação diária do nome da Globo, ao invés de fazer com que as pessoas se distanciassem dela, esses convertidos, fez com que talvez uma parcela, e aí é onde os estudos devem apontar no futuro, da população, inclusive os que não votaram nas eleições, ou votaram nulo, ou se abstiveram, ou até mesmo grupos, né, mais avançados, tanto dos petistas como dos bolsonaristas, partissem para buscar informação exatamente na Globo. Quando o presidente Bolsonaro bate na Globo, os petistas querem ver qual vai ser a resposta da Globo em relação ao Bolsonaro. Quando o Lula bate na Globo, os bolsonaristas vão ver qual vai ser a resposta da Globo em relação ao Lula. O fato é que o discurso global, continua forte, continua poderoso e continua influenciando uma parcela significativa da população. Se isso vai continuar a acontecer, se isso vai determinar agora nas eleições de 2020 e principalmente nas de 2022, é um mistério. Vamos aguardar o que é que vai acontecer. Mas a grande pergunta é isso. Você deixou de assistir a Rede Globo? Você deixou de assistir os programas de entretenimento da Rede Globo? A empresa foi, inclusive, capaz de dar a volta por cima e mudar a linha da novela. Tinha uma novela lá que era mais, né, modernoide e tal, afetava os conservadores, porque abordava lá a relação homossexual ou de uma transexual com um homem, enfim. E tirou essa polêmica e vem agora com a novela Amor de Mãe, que é um discurso que está próximo do que seria a linha editorial aí, ou pelo menos a linha defendida pelo atual presidente, que é essa questão da preservação da família. Então isso une tanto petistas como também bolsonaristas. Então tem essas sacadas de um modo geral. Uma discussão importante é o seguinte: será que vale realmente a pena, enquanto discurso político, você partir contra a mídia, e ficar denunciando a mídia, porque desde que eu sou estudante, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que se fala mal da Rede Globo e ela continua sendo a Globo, em todos os estados, internacional, fazendo jornalismo com um padrão que eles próprios criaram, e assim tem sido. Então, o mais importante, talvez, e aí fica esse desafio proposta de reflexão, e você pode concordar ou não comigo, seria justamente tentar se criar canais próprios. O PT não criou seu canal quando foi governo, o Bolsonaro ainda não criou um canal, ou pelo menos uma estrutura própria, depois que se tornou governo, além da estrutura oficial, e não apoiou ninguém no mercado. Então, continua existindo a ideia de que isso é um espaço possível. Existe a TVT, que é a TV dos Trabalhadores, apoiada pelos sindicatos cotistas, mas não existe ainda uma TV essencialmente conservadora. Dá para confiar na Record? Não sei, porque a Record, quando interessou, já foi petista também. Dá para confiar no SBT? Também não sei. O projeto do Silvio passa longe do jornalismo. Nunca tiveram programas jornalísticos consolidados como os que existem na Rede Globo, queira você ou não. Essa é a minha reflexão para o dia de hoje. Se você concorda com esse vídeo, se você discorda, dá um like, mantenha essa ideia viva, se inscreva no nosso canal e, principalmente, compartilhe para que esse e outros debates também possam continuar acontecendo aqui pela grande rede. Eu conto com você, vai compartilhando, a gente se encontra no próximo vídeo.